Gênesis 26. A falta de alimentos na terra dos filisteus é a falta do entendimento da palavra de Deus no mundo. A fome no tempo de Abraão faz inferência, pode-se dizer, a rebelião dos anjos caídos. Isaac irá gerar por causa da fome, falta de alimentos. É Cristo vir ao mundo por causa da falta da palavra de Deus, da falta de respostas sobre a vida e o universo. A vinda de Cristo ao mundo, tanto saciou a nossa fome pelas respostas da vida, quanto a fome de Cristo de fazer a vontade de Deus. Abimeleque, rei dos filisteus, é os ímpios, religiosos ou governantes, que matam a sua própria espécie por causa do poder mundano. Matam, tanto materialmente, com armas de fogo, quanto espiritualmente com falsas doutrinas ou informações. A ordem de Deus a Isaac de Noé para o Egito é a ordem de Cristo à igreja para não cometer os pecados do mundo. É também a ordem de Deus ao Israel carnal do Velho Testamento, por intermédio de Moisés, de viver no mundo fazendo alegorias do reino celestial invisível de Deus, sem o evangelho de Cristo, pois não era o tempo das realidades. Certo tempo oportuno depois, Moisés, descendente de Isaac, irá ao Egito resgatar os seus irmãos, por intermédio de Deus. É Cristo vir ao mundo resgatar os crentes da palavra de Deus de toda a terra, sendo esse resgate, depois de sua ressurreição, até ao fim dos séculos, feito por intermédio de sua igreja, pela pregação da palavra, e consequente compreensão, que produz a conversão, que é concordar com Cristo e seus métodos de justiça. Resumindo, a ordem de ficar em Gerar e não ir para o Egito é a ordem da lei de Moisés ao Israel do Velho Testamento, mas a ordem dada a Moisés, no tempo certo, depois, de resgatar seus irmãos do Egito, é a ordem de Cristo à sua igreja de pregar ao mundo o evangelho para o resgatar do pecado e da condenação. Deus manda Isaac morar no lugar que ele vai herdar. Moisés mandou Israel morar na terra de Canaã, e eles herdaram. Mas Cristo nos mandou morar no céu, e nós o herdaremos. Morar na terra é fazer a vontade da natureza humana, da vaidade, da soberba, etc. Mas morar no céu é fazer a vontade de Deus de fazer o ide de Cristo de pregar o evangelho para a conversão do mundo. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. F 2:6. Quem cefa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Ju 4:36. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mt 6:2. A promessa de Deus Isaac de que por meio dos seus descendentes todas as nações da terra seriam abençoadas e a salvação do mundo pelo sacrifício de Cristo na cruz, o qual veio de Judá, estado de Israel. A mentira protetora de Isaac de dizer que a sua esposa Rebeca era sua irmã, por medo de ser morto por causa de sua beleza, é os métodos ou providências divinas para ocultar o seu poder e impedir que os sábios e entendidos deste mundo entendam a sua palavra, para que o diabo não destrua a salvação humana, que é só pela fé no poder e na palavra. Se a palavra de Deus fosse de fácil compreensão, de um único sentido, como por exemplo material, já teria sido destruída ou adulterada pelos pecadores. O poder de Deus é limitado na terra para não destruir a fé, pois se não crermos no limitado, tampouco creremos no ilimitado. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora lê isto, e ele responde, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora lê isto, e ele responde, não sei ler. Is 29:11-12. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Cu 2:7-8. O dia em que Abimeleque viu de uma janela Isaac acariciando Rebeca é o dia em que os ímpios chegarão à conclusão de que Deus sempre livrou e protegeu os pobres e necessitados que clamam e confiam nele. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos a verão. Is 29:18. É também o dia da ressurreição em que Cristo vem buscar a sua igreja. A indagação de Abimeleque a Isaac do porquê ele disse que a sua mulher Rebeca era sua irmã é a indagação dos ímpios ou ateus do porquê Deus age ocultamente, não provando seu poder, não dando entendimento de sua palavra a todos deste mundo. O medo de Isaac de dizer que Rebeca era sua mulher, por pensar que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela, faz referência a Cristo, ao plano de salvação, que foi oculto por parábolas,
para impedir que os demônios através dos homens o impedissem de ser realizado, pois Isaac é também o plano de salvação. Faz referência também à ocultação do mundo espiritual depois da queda, do pecado humano, pois perderíamos a salvação eterna se desde o começo Deus não se ocultasse, não pusesse uma separação intransponível entre a dimensão material e espiritual, pois não é possível existir outro método justo melhor de salvação além da fé, pois se existisse teria sido posto em prática. Se o véu da separação entre o mundo invisível e visível não fosse criado, seríamos como se Adão estivesse comido da árvore da vida, eternos e sem salvação. Essa parte de Isaac temer morrer por falar que Rebeca era sua esposa também faz referência a Cristo não falar abertamente a todo mundo que era o Filho de Deus, somente por parábola, para não morrer antes do tempo e pôr em risco a salvação do mundo. Apesar de Cristo ser o Deus encarnado, ele se fez nosso irmão, pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só, por esta causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. HB 2:11-12. A réplica de Abimeleque a Isaque, culpando Isaque de a culpa cair sobre eles, caso algum filisteu fosse para a cama com Rebeca, é a mentalidade dos ímpios e incrédulos de culpar a Deus por tudo, não reconhecendo suas maldades. A ordem de Abimeleque aos filisteus de não fazer nenhum mal a Isaque e sua esposa, sob pena de morte, é o castigo eterno de quem se pôr contra Cristo e sua igreja. De quanto pior castigo pensais vós será julgado merecedor, aquele que pisou o Filho de Deus, e estimou por profano o sangue do testamento, no qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, porque nós conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E, outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Temível coisa é cair nas mãos do Deus vivente. HB 10:29-31. O ano em que Isaque faz plantações na terra dos filisteus e colheu 100 vezes mais é o tempo em que Cristo veio ao mundo lançar a semente da palavra, sendo ele próprio a semente e a palavra de Deus. A riqueza e poder de Isaque faz referência às almas ganhas e os poderes dos dons do Espírito Santo para ganhá-las pelo Evangelho. Ovelhas e cabras são as almas convertidas pelo Evangelho de Cristo, e os empregados são os anjos, ou mesmo os missionários humanos guiados por esses anjos ministradores. A inveja dos filisteus figura a inveja dos israelitas por Cristo por causa de sua prosperidade espiritual de fazer coisas divinas. Por causa da inveja, entupir com terra todos os poços que os empregados do pai de Isaque haviam cavado, é negar com doutrinas falsas terrenas que Cristo é o Messias profetizado nas Escrituras, pois terra é doutrinas humanas com fins lucrativos, interpretações materiais da palavra espiritual de Deus, as quais são dízimos, prosperidade material, fé para ficar rico de capital, fé sem obras, ordenadas por Cristo, mas não as obras de alegorias ou rituais anteriores à ressurreição do Filho, para a salvação etc. A água é Cristo, doutrina celestial. Os poços fazem referências às fontes da palavra, lei, profetas e o Evangelho. Os empregados de Abrão que cavam os poços podem ser os anjos que ministraram a lei no deserto para o povo de Israel, os profetas do Antigo Testamento, os convertidos atuais que entendem a palavra, os apóstolos fundadores e todo aquele que ensina a palavra corretamente, por ter o dom do entendimento do Espírito Santo, aos quais foi revelado, para que, não para eles mesmos, mas sim para nós eles prestavam serviço nestas coisas, que agora vos foram anunciadas pelos que vos pregaram o Evangelho por meio do Espírito Santo enviado do céu, para as quais os anjos desejam observar com atenção. 1 Pilme 12. Então, para que a lei, ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse a semente, a quem se fez a promessa, e pelos anjos foi posta na mão de um intermediário, e o intermediário não é de um, mas Deus é um. GL 13:19-20. Cavar poços é pesquisar a palavra de Deus com afinco para entender, não ouvindo ou lendo de mau grado. Cavar é também buscar o batismo com o Espírito Santo para receber dons espirituais, se tornado apto para qualquer ministração espiritual, curas, revelações, da palavra ou da vida de qualquer pessoa, discernimentos de espíritos. Nem todo pregador da palavra de Deus está liberto de demônio, visões espirituais etc. A água que brota da fonte é o entendimento das parábolas da palavra de Deus, é também o Espírito Santo. Poços cavados no tempo em que Abrão estava vivo. Esse tempo em que Abrão estava vivo faz referência a Cristo no mundo, em carne e osso, quando os poços da palavra foram cavados, surgindo o entendimento, poço, em Cristo,
pois Cristo é o nosso pai Abraão, dos gentios. Esse tempo fala também dos escritores da palavra de Deus, pois escrever a palavra é cavar poço. Esse tempo faz referência também ao período antes do pecado humano, que nos foi revelado por Deus através de Gênesis, que os que lançam terras no poço da água da palavra dizem ser mito. O dia em que Abimeleque disse para Isaque sair da sua terra por causa do seu poder material é o dia em que Cristo foi expulso do sistema religioso mundano por causa do seu poder da palavra e sinais miraculosos. É também o dia em que qualquer que recebe a Cristo contra o sistema religioso corrupto é expulso de seus templos, ou melhor, é proibido de entrar ou de ouvir em qualquer palavra deste Filho de Deus. Somos expulsos não pelo poder material, mas pela riqueza do entendimento espiritual da palavra de Deus. Isto disseram seus pais, pois temiam aos judeus, porque já os judeus tinham combinado, que se alguém confessasse, que ele era o Cristo, seria expulso da sinagoga. João 9:22. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e abaixando a cabeça, deu o Espírito. João 19:30. Armar as barracas no vale de Gerar a edificar a igreja à intercessão à destra do Pai. Tornar a abrir os poços cavados no tempo de seu pai Abrão é não deixar que o verdadeiro evangelho fique encoberto pelos estelionatários. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora, ainda, não as podeis suportar. Porém quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque de si mesmo não falará, mas falará tudo o que ouvir, e ele vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu, e vos anunciará. João 16:12-14. Porém se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. 2:4-3. Os filisteus representam os falsos profetas. O tapamento dos poços pelos filisteus depois da morte de Abrão fala da apostasia nesse período, depois da ressurreição, até antes da volta de Cristo. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20:30-29. Ninguém vos engane em maneira nenhuma, porque não virá esse dia, sem que primeiro venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 2:3. Disse-lhes pois Jesus, ainda por um pouco de tempo a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. E quem anda em trevas não sabe para onde vai. João 12:35. Isaque por nos postos os mesmos nomes que seu pai havia posto à igreja, do período da cruz até a volta de Cristo, pregar as mesmas doutrinas que Cristo e Paulo pregaram, doutrina da cruz. Irmãos, sede também meus imitadores, e olhai para os que assim andam, assim como nos tendes como exemplo, porque muitos andam, de outra maneira, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, aqueles que cujo Deus é o seu próprio ventre, e cuja glória é a vergonha deles, os quais preferem as coisas terrenas. Mas nós pertencemos aos céus, de onde também esperamos ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo. FP 13:17-20. O dia em que os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água é o dia em que os discípulos de Cristo descobriram que ele era o Filho de Deus que veio ao mundo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4:14. Observação: e nesta água é que devemos nos batizar, a fonte da palavra. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7:37-39. Cavar poço é pesquisar a fundo a palavra de Deus para encontrar a interpretação correta. A água é a verdade, a interpretação revelada pelo Espírito de Deus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Atos 17:11. Existem duas interpretações, a que dá lucro material na terra e a que dá lucro espiritual no céu. Com certeza só a última se encaixa perfeitamente com a base da palavra que é Cristo, a imagem, alegoria perfeita da verdade. Não ajunteis para vós tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mt 6:19-24. Visão carnal é olhar pela aparência o que agrada aos olhos, mas a visão espiritual é o entendimento da palavra. O olho é a visão, ou melhor, o entendimento espiritual. Isso está relacionado com a interpretação da palavra, também com a porta para a cobiça. Olho mau interpreta a palavra para dar lucro ao material, dízimos, prosperidade financeira, rituais, troca com Deus de material para material, etc. Olho bom vê a palavra como ela é, fonte de lucro espiritual, salvação eterna, libertação da cobiça por coisas materiais, entendimento do que realmente tem valor e permanece, dons e frutos do Espírito Santo, troca com Deus da salvação eterna por almas ganhas pela pregação da palavra, sem ganhar dinheiro algum com isso, etc. Cuidado para que a sua interpretação correta não esteja te levando para a escuridão eterna. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Caso esteja te dando ou propondo delícias e glórias no agora, a delícia, glória e felicidade que a palavra e o Espírito dá não depende da situação, aparência, saúde e nada material do mundo físico. A verdade transcende o impossível para cumprir a vontade de Deus. Óbvio, que tem que estar consciente, nem que saiba depois da morte física. Creio que poderemos ter uma consciência depois da morte do corpo, mesmo antes do juízo final, no sono da morte, podendo até acordar brevemente no mundo dos mortos a modo e plano de Deus. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Atos 6:9-11. Se estás deprimido, só resta encontrar a verdade, a fé, o milagre, a sua essência só você pode mudar. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Cor 4:16. Corpo luminoso é uma vida que não tem nada para esconder, como riquezas ganhas inapropriadamente pela interpretação errada da palavra de Deus e seu nome. O dinheiro, ou melhor, a tecnologia do chip, tem o poder de esconder o que temos de material, no banco. Não é a supervalorização do dinheiro a causa dos estelionatos, latrocínios, guerras, separação familiar, injustiças e toda sorte de maldade. Mas o que para mim era lucro passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. FP 3:7. Ai deles! Porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. JD 11. A discussão dos pastores de Gerar com os pastores de Isaac sobre a propriedade da água que os pastores de Isaac acharam nas terras de Gerar cavando poço é a discussão que a palavra de Deus provoca sobre quem é o dono da interpretação correta, da água da verdade, entre os peregrinos espirituais e os donos carnais deste mundo. Essa discussão fala também do cansativo ministério disciplinar dos profetas do Antigo Testamento. Também vos tenho enviado, insistentemente, todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. JR 35:15. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. NM 20:13. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. GN 6:3. O outro, segundo poço cavado pelos empregados de Isaque, que também houve discussão, e ele pôs o nome de inimizade, faz referência ao Novo Testamento,
que depois da morte de Cristo pelos religiosos israelitas, esses se tornaram inimigos da cruz de Cristo, por continuarem com suas obras sacrificiais alegóricas da lei. Por isso tem um ditado: os charlatões fogem da pobreza igual o diabo foge da cruz, pois cruz é pobreza material, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la. MT 10:35-39. O terceiro poço que Isaac abriu neste episódio, por causa do qual não houve discussão, e por isso ele o chama de lugar espaçoso que o Senhor deu para se viver à vontade, faz referência ao tempo depois do arrebatamento, no milênio, tipificado pela festa das cabanas depois do dia da expiação ministrada pelo sumo sacerdote na tenda do Santo dos Santos com aspersão de sangue sobre a arca. Este terceiro poço faz referência também às bodas do Cordeiro no céu com os santos, de todos os tempos, ressuscitados da terra, por 1000 anos, paralelas com o milênio. As bodas acontecerão no céu e o milênio na terra. A ida de Isaac para Berseba, poço do juramento, é a volta de Cristo no arrebatamento e terremoto global depois da grande tribulação no Monte das Oliveiras. A aparição do Senhor naquela noite em Berseba é referência ao livramento repentino dos seus escolhidos em meio à grande tribulação no arrebatamento e ressurreição, confirmando as suas promessas dadas a eles. O altar construído por Isaac aos salvos resgatados da terra, igualmente, armar suas barracas eleva-los para o céu, o qual é morada de Deus, assim como é também a igreja formada dos resgatados. O quarto e último poço sendo cavado no verso 25 é a preparação para o juízo final, assim como a água encontrada é a eternidade alcançada e desvendada pelos mortais nas bodas no céu no último 1000 anos de existência da terra. Abimeleque nesta parte representa a nação de Israel carnal. Sair de Gerar para conversar com Isaac diz respeito à busca de Israel por Cristo, a quem transpassaram há milênios, quando se verem cercados pelo anticristo. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. Ap 12:15-16. O seu amigo Alzate com seu comandante fala dos países aliados a Israel no mundo, juntamente com os seus exércitos. Esse amigo e comandante, no sentido espiritual, fala também da igreja apostatada que acordou e seu exército de anjos. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos. MT 26:53. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando ao principal das nações, proclamem e deem louvores dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. JR 31:7. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo ser que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. 2 TS 2:4. Na grande tribulação, quando o anticristo tentar enganar Israel que é o Messias prometido, Israel reconhecerá que não há outro Messias além daquele que veio há milênios, por causa da aparição do seu sinal no céu. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. MT 24:30. O diálogo de Isaac com Abimeleque e seus companheiros, surpreso do fato deles irem falar com ele, se tinham ódio dele até o expulsaram de sua terra, dos filisteus. É o diálogo de Cristo com Israel, na sua volta, do motivo pelo qual ele lhe clama por livramento se o crucificou, eliminando do mundo, o trato de paz com o juramento entre Isaac, Abimeleque e seus companheiros é o trato de paz entre Cristo e o país de Israel depois da grande tribulação, terremoto global, ressurreição e arrebatamento, na entrada do milênio, para se cumprirem as profecias sobre este país, por ele ter cumprido muito bem o seu papel de povo escolhido para alegorias, permitindo que o plano de Deus de salvação do mundo fluísse muito bem. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. GN 26:29. O banquete que Isaac aprontou para os de Abimeleque, Alzate ficou, em que eles comeram e beberam, fala da destruição dos inimigos de Israel, Iraque, Irã, Síria, Iêmen, Arábia Saudita, Egito, Líbano, Turquia etc., por ocasião da volta de Cristo no Monte das Oliveiras. Então viu um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte,
dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. Ap 19 2.17.21. O último poço é a eternidade de Cristo. Abrão é o reino de Cristo, já que Jesus Cristo foi o pioneiro em cavar poços, pois os poços são o evangelho trago do céu por Cristo. 40 anos faz referência ao quarto milênio de existência do mundo. Neste mesmo tempo Jesus Cristo foi morto pelos religiosos do povo israelita. Edom casar com mulheres hetéias é o país de Israel compactuar com o mundo e com o anticristo depois morte de Cristo. A amargura que as mulheres hetéias provocaram em Isaac e Rebeca é a perseguição que a igreja em Cristo sofre do mundo.